Pesquisa Quaest sobre 2026 revela desgaste da polarização e avanço de nomes fora do eixo Lula-Bolsonaro. Uma nova pesquisa divulgada pela consultoria Quaest nesta quinta-feira, 5, trouxe dados que indicam um cenário eleitoral em transformação no Brasil. Segundo o levantamento, cresce entre os eleitores o sentimento de fadiga diante da polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, figuras centrais na política brasileira dos últimos anos. O levantamento revelou um dado que chama a atenção. 66% dos entrevistados disseram que Lula não deveria tentar a reeleição em 2026, enquanto 65% acreditam que Bolsonaro deveria abrir mão de voltar a disputar o cargo, mesmo que, legalmente, ele esteja impedido de concorrer até 2030. Para o diretor da Quaest, Felipe Nunes, esse sentimento generalizado reflete um cansaço com a disputa binária que tem marcado a política nacional. A pesquisa mostra com clareza que há um desgaste da polarização entre Lula e Bolsonaro. As pessoas estão começando a olhar para fora desse eixo e buscar alternativas. Explica. Empate técnico, com novos nomes. O estudo traz simulações de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026 e aponta que Lula está tecnicamente empatado não apenas com Bolsonaro, mas também com outros 4 nomes que hoje são vistos como possíveis sucessores do ex-presidente inelegível. Entre os nomes testados e que aparecem empatados com Lula dentro da margem de erro estão Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e, claro, o próprio Jair Bolsonaro. Esse empate técnico sinaliza um novo fenômeno, de acordo com Nunes. A rejeição ao governo Lula começa a migrar para o campo eleitoral, ou seja, começa a se refletir diretamente nas intenções de voto para 2026. O que a pesquisa está revelando é que o desgaste do governo está abrindo espaço para novas candidaturas, principalmente aquelas que orbitam o campo político de Bolsonaro, mesmo que ele não possa concorrer. A popularidade desses nomes tem crescido, afirma o diretor da Quaest. Alternativas ao bolsonarismo estão ganhando força. Um dos destaques da pesquisa é a ascensão de figuras que podem ser vistas como herdeiros políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso tem muito a ver com o aumento do conhecimento do público sobre esses nomes. O governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, reduziu seu índice de desconhecimento de 45% para 39% em apenas 5 meses. O mesmo aconteceu com outros políticos de perfil semelhante. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, caiu de 68% para 62% de desconhecimento. Ratinho Júnior, de 51% para 48%. Ou seja, à medida que esses políticos se tornam mais conhecidos do grande público, eles ganham força como possíveis opções viáveis para a sucessão presidencial. Esses nomes começam a ser reconhecidos e com isso ganham competitividade, explica Nunes. Polarização segue forte, mas abre brechas. Apesar do avanço de nomes alternativos, tanto o lulismo quanto o bolsonarismo ainda mantêm uma base significativa de apoio e principalmente de rejeição, o que alimenta a ideia de que a próxima eleição pode ser decidida mais uma vez pelo voto anti. Segundo Nunes, a rejeição a Lula pode impulsionar qualquer nome que se posicione contra ele, o chamado voto anti-Lula, que tem potencial de chegar a 40%. Por outro lado, quem se coloca contra Bolsonaro pode atingir até 45% de apoio. Existe um medo consolidado dos dois lados. O eleitor não necessariamente vota por convicção, mas por medo de ver o outro lado vencer. Isso força uma escolha baseada na rejeição, não na preferência, diz o cientista político. Um cenário em aberto. Faltando ainda mais de um ano para as eleições municipais e com a disputa presidencial a mais de 2 anos de distância, o cenário está longe de ser definitivo. Mas o levantamento da Quaest sinaliza que a hegemonia de Lula e Bolsonaro pode estar com os dias contados, não por ausência de apoio, mas por um desejo crescente da população de virar a página da polarização. É importante destacar que, mesmo inelegível, Bolsonaro segue sendo um dos principais influenciadores da direita brasileira. Seu apoio pode ser decisivo para definir quem será o candidato com mais chances de chegar ao segundo turno contra Lula, ou até vencê-lo. No entanto, se Lula continuar perdendo apoio popular e enfrentando rejeição crescente, a tendência é que a eleição de 2026 seja ainda mais aberta do que as anteriores. O eleitor quer novas opções, mas ainda está preso ao medo do passado. Quem conseguir romper essa barreira e se apresentar como uma alternativa segura ao caos da polarização
pode surpreender, conclui Nunes. E aí eu te pergunto, você acha que Lula ainda tem força para encarar mais uma campanha? E Bolsonaro, mesmo fora da disputa, vai continuar mandando no jogo? Ou será que finalmente teremos uma terceira via viável surgindo com força? Deixe a sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui a notícia vem direto ao ponto.